Carteira de fato? 135 mil? 135 mil. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né, estou aqui no estádio Beira-Rio, onde o Inter apresentou, como vocês viram, Rafael Santos Borrell, novo camisa 19 do Internacional e que mostrou muita empolgação. Aliás, empolgação é a palavra que eu posso definir como está o clube neste momento. Se a gente for analisar, né, aquela coisa que não é dita na entrevista coletiva, Felipe Becker, Alessandro Barcelos, próprio Magrão, gerente esportivo do clube também, só sorrisos, né, um clima muito amistoso aqui na sala de coletivas do Internacional, mostrando, né, o tamanho desta contratação para o Internacional, que não para no mercado, tem muita coisa acontecendo e a gente vai contar tudo isso com a força da Mais Ágil, onde você pode antecipar o saldo do seu FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta de forma muito rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo para que você consiga colocar até 10 saques, hoje mesmo, lá no teu, na tua conta bancária, tá bom? Então, Mais Ágil, minha parceira aqui de muito tempo, super recomendo o trabalho deles para vocês. Muitos destaques a gente pode fazer sobre a coletiva do Rafael Borrell. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Para não deixar passar absolutamente nada. Mas primeiro vale o principal destaque, tá? O Borrell exaltou demais o torcedor do Inter. E não é aquele discurso pronto, aquele discurso que vem, né? De muito feliz, né? Torcida grande, clube grande, não. O Borrell disse que desde o momento que foi apresentado o projeto esportivo para ele lá na Alemanha, ele procurou informações sobre a torcida e ficou muito feliz também com a recepção que teve aqui no aeroporto Salgado Filho. Mais de 3 mil pessoas estiveram, né, para recepcioná-lo na tarde de terça-feira e que a partir dali ele soube que fez a escolha correta pelo clube. Chegou a revelar alguns bastidores, tá? Que eu tô vendo aqui. Ele chegou a dizer, né, que os últimos meses que ele passou lá no Werder Bremen foram muito difíceis. Afinal, ele é um cara muito transparente e desde o momento que ele assinou o contrato com o Internacional, ele tinha uma expectativa de ser liberado pelo clube. Afinal, era um empréstimo e ele passaria os próximos 5 anos da sua carreira aqui em Porto Alegre. Então é claro que a cabeça já pensa, né, no futuro, na mudança, né, na vinda dos filhos para a América do Sul, da esposa também, a Anitta Caicedo, que esteve aqui, né, nos atendeu no Voz do Gigante, também está bem emocionada. Então ele chegou a dizer, né, sobre isso, revelou uma conversa com o Lucas Alário, falando bastante, né, sobre o dia a dia do clube, o Alário super recomendando o Inter e torcendo por essa liberação antecipada, eles que foram parceiros lá no Eintracht Frankfurt. Também falou, né, sobre a adaptação, né, ao futebol brasileiro, disse que por conhecer já, né, o modelo de jogo do Kudê, por já vir acompanhando os jogos, Magrão até chegou a revelar, né, que no jogo lá em Juí, aquele empate em 0-0, o Borrell pediu o primeiro link, né, para assistir o jogo de alguma forma, né, do Internacional, para já ir, né, conhecendo um pouco o estilo de jogo dos companheiros, né, qual é a melhor maneira de jogo e como, né, o Kudê, o Lúcio Gonzalez passaram pelo River, né, são caras que também vão conseguir inserir ele naturalmente no estilo de jogo. Está muito ansioso para a estreia que pode acontecer no próximo dia 13 contra o Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Afinal, o Inter já enviou toda a documentação, né, para o trâmite da CBF, né, do BID, e ele deve estar apto então para esse jogo. Para fechar sobre Borrell, eu queria dizer o seguinte, tá? Sobre esquema tático, ele foi perguntado 2 vezes, tá? E disse o seguinte: gosto de jogar nesse esquema. Não sou um atacante que permanece dentro da área. Gosto de me movimentar. E sobre a parceria com o Enner, chegou a dizer, né, que jogou contra o Enner Valencia em vários momentos, pela seleção colombiana contra a seleção do Equador e também, né, em jogos da Europa. E disse que enxerga, né, que o Valencia também tem um perfil parecido, de gostar de se movimentar dentro de campo e que ele gosta de jogar com companheiros desta forma. Então, sim, é um jogador que está com muita expectativa, sabe? Eu sei que é difícil falar, né, que é de conter empolgação, mas é aquilo, parece que Inter e Borrell foram feitos, né, um para o outro, estavam só esperando o momento de se encontrar, né? Teve aquela eliminação do Grêmio na Libertadores de 2018, onde ele faz o gol de cabeça, né, e coloca o River na final. Então ele tem tudo para dar certo no Inter e eu estou muito empolgado com esta contratação. Outras situações podem acontecer até o fim da semana, tá? Em especial até o fim do dia de hoje, quem sabe até o fim da quinta-feira, que é quando fecha o prazo de inscrições na janela de transferências. O lateral esquerdo, 23 anos,
o Bernabéu, está por detalhes, tá? O Inter, né, está costurando isso a partir do vazamento da notícia, né? Aconteceu um novo pedido do empresário, mas deve dar tudo certo. Ele é um nome que o Inter está tratando e faltam algumas questões para que ele seja oficializado. Além dele, né, surgiu o nome do goleiro Kaique França, do Sport Recife. Conversei com algumas pessoas aqui, né, em meio à coletiva e também depois da coletiva, e o que me disseram é que ele é um bom goleiro, tá? Ninguém confirmou que fez proposta, né? Até porque a informação que circula, ela é divergente. Há quem diga que ele está fechado, já vi alguns colegas lá do Nordeste falando sobre isso, e outros dizendo que o Sport recusou a proposta. Afinal, ele é titular do Sport Recife neste momento, fez um partidaço recente contra o Bahia e é um jogador, né, que tem o apreço do torcedor pernambucano. Só que assim, né, o Inter é um clube de Série A, um clube que está em evidência aí na janela de transferência, e é claro que o Inter vai tentar usar essa barganha. Segundo as informações, a proposta é de 4 milhões de reais para contratar o Kaique França, goleiro que tem passagem aí pelo Corinthians, jogou na Ponte Preta e está se destacando no Sport. Então sim, pode ser ele o goleiro a ser contratado, tá? Muitos elogios ao Kaique França aqui nos bastidores do estádio Beira-Rio. E para fechar a novela, Thiago Maia, né? Eu vou dizer, já tive mais otimista, mas o Inter mantém aquele fio de esperança que ele pode ser anunciado até o fim do dia de hoje ou quem sabe amanhã. Pelo desejo do jogador. O jogador está fazendo muita força para ser contratado pelo Internacional. O Inter quer muito esse atleta, o Kudê pede muito ele, né, como o cara que falta para fechar o plantel, né, nas alternativas de jogo, um primeiro volante um pouco mais dinâmico, que pisa na área também, e é o nome que o Inter quer. O Flamengo também quer negociar, tá? Apesar de ter tomado um toco aí do Corinthians pelo Maicon, mas isso não interfere, né, diretamente na negociação entre Inter e Flamengo e o Lille da França pelo Maia. Então não risquem o nome da lista ainda. Eu sei que essa novela já tá chata, tá demorada, mas é algo que a gente vai ter que esperar. Tá bem? Então, Bernabéu, Kaique França ou outro goleiro e o Thiago Maia, além da chegada antecipada já confirmada do Borré, é o que fecha essa janela do Internacional. Tá bom, gente? Esse vídeo com a força da KTO. Não esquece de passar na kto.com, te registra para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Hoje tem jogo entre brasileiros na Libertadores, tem Botafogo e Red Bull Bragantino, tem outros jogos aí na Champions League também rolando, então o que não falta é diversão para você na kto.com. Tá bom, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Aliás, tá? Vale um último destaque. Borrell é o sócio número 135 mil. Então o Inter bateu uma meta hoje, 135 mil sócios ativos hoje no Internacional, e a expectativa de público para o jogo de sábado contra o São Luís é de 48 mil torcedores. Isso aqui, ó, vai estar uma loucura no jogo de sábado, quartas de final do Gauchão. Tá bom? Aquele abraço e agora sim a gente se vê. Fui!